A paz gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos, amém? Sou pastor Nilo Neto e hoje eu quero aqui trazer um tema muito especial e importante que vai servir de alerta ao povo de Deus. O povo de Deus que ainda tem o seu compromisso com a Sagrada Escritura de Deus. Eu quero aqui trazer um tema esquecido pelos profetas atuais, pelos aqueles que se julgam ser boca de Deus nessa geração. Mateus capítulo 24 e no versículo 3. E tendo Jesus assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele e em particular lhe questionaram, dizendo: quando ocorrerão estas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos? Então Jesus lhe revelou: cuidado que ninguém vos engane. No verso 5, pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando eu sou Cristo, desencaminharão muitas pessoas. Amados de Deus, primeira preocupação de Jesus quando ele veio com seu ministério profético era o ensinamento da Sagrada Escritura. O alicerce e a base espiritual e salvação do cristão ainda continua sendo a Sagrada Escritura, a boa e inerrante Palavra de Deus. Jesus está reunido com os seus discípulos, estão eles num lugar particular e agora eles tocam no assunto de suma importância, a volta de Cristo, como seria o fim dos tempos, o fim do mundo. Essa era a questão que estava preocupando aqueles discípulos. Todo discípulo, todo líder espiritual deve ter no seu coração essa preocupação. Todo bom cristão, o cristão que ainda teme a Deus, ele tem esse desígnio no seu coração. E aqui Jesus vai declarar a primeira preocupação do nosso Senhor era com os falsos profetas, os falsos ensinamentos, homens que se levantam para distorcer as doutrinas bíblicas e os ensinamentos de Cristo. O falso profeta, ele traz um ensinamento pausado em argumentos humanos, falácias humanas, e distorce a genuína palavra de Deus. Quem é o falso profeta? É todo aquele que coloca um novo evangelho, um novo fundamento. O apóstolo Paulo, ser usado por Deus em Gálatas capítulo 1, no versículo 8, o apóstolo Paulo vai dizer assim, no versículo 8: ainda que nós mesmos ou um anjo pregue outro evangelho, é anátema, que significa maldito. Amado, ou seja, a porta ainda é estreita da graça. A salvação ainda é tomada à força, é uma perseverança. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E nós sabemos que chegou esse tempo, muitas pessoas profetizando coisas, furtando a palavra de Deus, lançando profecias a bel prazer e até mesmo às vezes pervertendo a doutrina e não ensinando a sã doutrina de Deus. Porque os maus costumes, as más companhias corrompem os bons costumes. Então a Bíblia fala assim: errais por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. Oxalá que o meu povo conhecesse a minha palavra. Ninguém será abençoado no Senhor sem que tenha compromisso com a sua palavra. Primeira coisa que acontece com um falso profeta é que ele não tem compromisso com a verdade bíblica. Ele viola leis de Deus, ele viola princípios e valores de Deus. Mas Deus está falando com você que ainda guardou
no seu coração a boa palavra, palavra da fé, viva e eficaz, que transforma, que te traz juízo e que te ensina a lutar contra o pecado. O Espírito Santo da verdade, para isso há de se manifestar na vida dos verdadeiros cristãos, convencendo do pecado, do juízo e da justiça. Todo ensinamento que baseia em ensinamentos de homens que não usa a Bíblia como regra genuína de fé, eles estão violando a aliança e ensinando um novo evangelho. Fuja do evangelho que não te causa confrontamento, que não te traz reflexão sobre os seus caminhos. O falso profeta, ele nunca se importa como está o rebanho. O falso profeta, ele nunca traz uma mensagem de exortação, de reflexão, uma mensagem que demonstra que Deus não tolera o pecado, mas que Deus age através da sua paciência e a sua infinita misericórdia. Quando a palavra visita o coração do vil pecador e ele pede ao Senhor força para ser fiel, ele encontra essa mudança que vem através do Espírito Santo, não por força e não por violência. Nós estamos vendo um grande número de profetas que estão deturpando a doutrina do Evangelho de Cristo. Homens, às vezes até mesmo mulheres, que têm se levantado sem a Sagrada Escritura, uma vez que o próprio Jesus diz: examinar a Escritura, porque contém nela a vida eterna. São elas que testificam de Jesus. São elas que mostram o que é a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Eu quero orar pela sua vida, para que você tenha discernimento espiritual, crescimento espiritual, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, que o Espírito Santo da verdade conduza o lar desse homem e dessa mulher, desse jovem que está na tua presença. Que a maior revelação que existe é a tua boa palavra de Deus, que vai na divisão da alma e do espírito. Que essa palavra ainda é suficiente para nos pôr de pé, para nos dar vitória. Em nome de Jesus, que o espírito da mentira, que o espírito que tem tentado assolar corações, bata em retirada. E que a luz da palavra do Evangelho de Cristo, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O falso profeta tem medo de quando o Espírito Santo ele se manifesta através da verdadeira palavra. Porque alguém pode ser enganado um tempo, mas não todo o tempo. Um dia a máscara cai e todos conhecem se ele é um verdadeiro profeta ou se não é. Malaquias fala na sua palavra: e vereis a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. O que serve a Deus guarda princípios, valores morais e espirituais, e ele tem prazer. A Bíblia diz no Salmo de número 1, bem-aventurado, feliz o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois feliz será, ele será abençoado. A Bíblia fala assim, que ele será como uma árvore plantada à beira de um riacho. Tudo que faz prospera e é abençoado, a descendência do justo. Você que está me ouvindo aí, que fica de alerta para você. Você que não pensa que existe bênção sem obediência. Não pensa você que existe mudança sem renúncia. Você deve renunciar a si mesmo, tomar sua cruz e seguir o nosso Senhor Jesus. Espero poder ter te ajudado, que essa palavra possa servir para que você abençoe a sua vida e vidas de outro através da santa palavra de Deus. Deixa um like, fortaleça esse canal e que os anjos do Senhor estejam contigo, te guardando pelo mandado do Senhor. Que Deus abençoe grandemente a sua